Começa agora o curso bíblico interativo As Profecias de Daniel. Apresentação: Pastor Arilton Oliveira. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Que bom cumprimentar você em mais uma tarde de sábado. Hoje, dia 18 de maio. Estamos reunidos aqui para darmos sequência ao nosso estudo sobre as profecias de Daniel. E essa linda revista que eu tenho em minhas mãos aqui é um presente que a gente oferece para você. Daqui a pouquinho eu vou dizer para você como você pode adquirir essa revista inteiramente grátis. Eu quero saudar você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Adventistas AC e Arilton Oliveira. Seja muito bem-vindo e a partir de agora vamos dar sequência ao estudo das profecias do livro de Daniel. Se você quiser ter essa revista em casa e nos acompanhar com esse material didático excelente, eu quero dar para você os caminhos que você pode pedir essa revista. Ela é um presente, a Novo Tempo manda para você pelo correio, sem cobrar nenhum centavo por isso. Basta você solicitar a sua no nosso número de WhatsApp, que é o 489 9830 6498. Repetindo, 489 9830 6498. Esse é o nosso WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, aonde você pode solicitar o seu guia de estudo Profecias de Daniel. E todos os sábados às 3h nós temos um encontro marcado aqui para estudarmos a Bíblia. E hoje vamos estudar sobre a mais longa profecia da Bíblia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário celestial. Por isso, pegue sua Bíblia e já vamos para Daniel capítulo 8 e vamos explorar juntos esse capítulo. E para nos ajudar no estudo de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa querida Rádio Novo Tempo, o nosso amigo pastor Robson Góes. Tudo bem, pastor Robson? Tudo bem, pastor Arilton, tudo bem aos nossos amigos que nos acompanham aí pelos canais da televisão e também pela nossa internet aqui. É um prazer enorme estar junto com vocês aqui, dividindo a palavra de Deus. Pastor Robson, seja muito bem-vindo, obrigado por sua companhia. Pastor Robson cuida da Igreja Adventista Central de Palhoça, aqui em São José. São quantas igrejas lá, pastor? São 5 igrejas, ali na Palhoça mesmo, né? Uhum. Então nós temos aí a Igreja da Barra, um grande abraço para todo mundo aí do distrito, né? A Igreja da Barra, a Igreja do Pontal, a Igreja do Rio Grande, a Igreja do Pachecos e a Igreja Central da Palhoça, né? Uma igreja jovem, animada, firme. Um abraço aí para todo mundo. Então, um abraço para todo mundo aí de Palhoça, né, da Igreja Central, do distrito de Palhoça, que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Deixa eu aproveitar e fazer para você alguns convites. O primeiro deles é o seguinte: daqui a pouquinho, às 6h hoje, nós teremos uma live muito especial na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Esta é uma live solidária, onde nós vamos apresentar um relatório do que está acontecendo com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul e também onde você terá a oportunidade de fazer a sua doação para famílias que perderam tudo. Serão 3 horas de live. Daqui a pouquinho, às 6h vamos começar essa programação e eu já quero convidar você para participar com a gente. Se você mora aqui na Grande Florianópolis, você venha para a nossa igreja. Nós vamos ter uma live presencial na Igreja da Beira-Mar, em São José. É na rua Joaquim Vaz, 1611, se não me falha a memória. Mas a nossa igreja é ao lado da Renault Nissan, ali na Beira-Mar, em São José. Daqui a pouquinho iremos começar a nossa live solidária às 6h, viu? Um pouco mais de 3 horas, ou de 2 horas, né? É isso mesmo, nós já vamos estar juntos lá. E vai estar conosco a Patrícia Romania, cantora da gravadora Novo Tempo, além do Vivace Coral, da Igreja Central de Florianópolis, e outros grupos musicais participando dessa live, e você é o nosso convidado. Se você está fora da Grande Florianópolis, está longe, não pode estar presencialmente na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José, você vai nos acompanhar aqui também através do nosso canal no YouTube, Adventistas AC e Arilton Oliveira, nesses canais, e também no canal do SBT, é o SBT-SCC, que é o Sistema Catarinense de Comunicação. O canal do SBT no YouTube também vai transmitir a live em tempo real. Então você é o nosso convidado. E você que mora em Tubarão, amanhã,
amanhã, 8 da noite, eu vou estar na Igreja Adventista Central de Tubarão e você é o meu convidado para estudarmos esse tema de Daniel de forma presencial. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista em Tubarão, na rua Luiz Martins Colasso, 570. E na quarta-feira eu estou lá na Igreja Adventista do bairro Perequê, que é da rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê. Então esses são os locais dos nossos próximos encontros, tá bem? Pastor Robson, estamos prontos para começar, mas a gente tem um hábito muito bom aqui, né? Sim, sim. De orarmos antes de abrir a palavra de Deus e pedir a bênção para o estudo. Você pode orar para a gente? Claro, claro. Vamos então fechar os nossos olhos. Querido Deus, querido Pai, muitíssimo obrigado pela oportunidade que temos de abrir a palavra do Senhor e assim então entendermos melhor os seus planos em nossa vida. Que nós todos possamos ser abençoados neste momento que a Tua palavra será estudada e aberta. Trabalhe no nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Robson, pela oração. Obrigado a você que está conectado com a gente para mais esse momento de estudo da palavra de Deus. Nós chegamos então ao capítulo 8, né, pastor Robson? E aí temos a visão de um carneiro e um bode. Interessante que no capítulo 7... nós vimos 4 animais, né? Foi um leão alado, um urso, um leopardo, um terrível espantoso, mas não tinha carneiro nem bode, né? Nem bode, né? E aí quando abre o capítulo, 2 animais. O que a gente pode falar para os nossos amigos ouvintes desses 2 animais, pastor? Pelo menos agora no capítulo 8 são animais conhecidos, né? Animais já dos nossos dias. Mas nós temos aqui uma ampliação até daquilo que nós estudamos em Daniel capítulo 7, né? A profecia ela vai sendo, parece que dada a Daniel de forma gradativa, cada vez aumentando mais o conhecimento e com mais detalhes. E também nós vamos, parece ser também uma introdução ao capítulo 8 que nós vamos, de uma profecia importante, né, que nós vamos estudar daqui a pouco, uma introdução ao santuário também. O entendimento daquilo que era no santuário, porque esses 2 animais também fazem parte do santuário que Moisés construiu aqui na terra, né? Então é um capítulo bem interessante. Esses animais têm uma representação muito clara, principalmente para o povo judeu daquela época, o povo de Israel, que conheciam bem esses 2 animais dentro de um ritual de purificação que acontecia entre eles, né? E a gente vai desvendar aí coisas importantes a respeito desses 2 animais. Excelente, né? E aí alguns perguntam, mas por que um carneiro e um bode, né? Como o pastor Robson falou, o santuário terrestre era o evangelho em símbolos, né? E ali você tinha vários animais que eram sacrificados. Exato. Mas há um detalhe interessante quando se fala do carneiro e do bode, porque a gente aprende pela Bíblia em Levítico que para cada tipo de pecado havia um tipo de animal que era sacrificado. E o animal mais comum de sacrifício era o cordeiro, né? Mas por que um carneiro e por que um bode? Bom, eu vou explicar para você. É porque havia uma festa em Israel, das 7, que o povo judeu celebrava, que era o dia da expiação. E nesse dia da expiação é que você encontra esses 2 animais. Eles estão juntos aí, no dia da expiação. Primeiro, porque o sumo sacerdote, que era a mais alta autoridade religiosa de Israel. O chefe, né? A palavra sumo, né? Vem da palavra chefe dos sacerdotes. Né? Então ele tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, né? Exatamente. Antes de interceder pelo povo, ele também tinha que ter o perdão dos seus pecados. Exato. E para isso ele matava então o carneiro, né? Então o carneiro morria em oferta por sacrifício de pecado do sumo sacerdote. E depois o sumo sacerdote matava um bode. Então você tem o mesmo dia em que os animais se encontravam, era no 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, o dia dessa festa da expiação. É por isso que o capítulo já abre com esses 2 animais, porque o contexto do capítulo será o dia da expiação. O que a gente pode falar mais, pastor, sobre o dia da expiação lá em Israel? Era um dia muito esperado, né? Era um dia muito esperado. E é interessante a gente até retornar um pouquinho para até os nossos ouvintes, né, que o pessoal que nos acompanha, compreender bem esse assunto, porque ele é um assunto bastante trabalhado na Bíblia, né? Porque ele representa algo muito importante daquilo que Jesus fez, né? Está, na verdade, apontando para o Cristo, né? E veja, então, o chefe da família, inicialmente, todos os dias, como num sacrifício diário, algo que acontecia diariamente no povo de Israel, às 9 horas de manhã,
e às 3 da tarde eles faziam esse sacrifício, esse rito. Então ele pegava sua ovelhinha sem mácula, sem mancha, levava até o sacerdote que avaliava se realmente era uma ovelhinha sem esses detalhes. Então o que acontecia? Autorizado, então ele imolava, ou seja, ele sacrificava essa ovelha. O sacerdote então fazia oração sobre a ovelha antes de matá-la, né? Depois então ele sacrificava. O sacerdote então, não o sumo, né? Mas o sacerdote vinha eu brinco, eu falo que vinha com uma tapoerzinha, vinha com lá uma vasilha, uma botija, né? Uma vasilha, colhia um pouco daquele sangue derramado e entrava então no santuário. O santuário tinha 2 compartimentos, lugar santo e o lugar santíssimo, né? No lugar santo ele entrava e aspergia então aquele sangue na cortina interna do santuário. Quando ele fazia isso, aquele pecado que foi confessado à ovelha, agora passava para a ovelha através do sangue e agora fazia parte do santuário. Passava para o santuário. Exatamente, passava para o santuário. Então, uma vez por ano, esse santuário precisava ser purificado, precisava ser limpo, né, purificado. E então vinha o dia da expiação. E as orientações bíblicas que nós encontramos em Levítico nos aponta de que era um dia realmente não só esperado, mas solene, inclusive chamado até de um sábado solene, né, convocação santa, sagrada, que todos deveriam estar presentes. E o silêncio era algo assim incrível, né? Onde o santuário então fazia o sacerdote, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, então agora, ele assumia então esse papel de fazer esta purificação. Então ele vinha, né, fazia então o primeiro sacrifício por ele, sacrificando primeiro então o carneiro, e depois então ele ia fazer a continuação do tratamento ali, do ritual com o bode. Né? Antes da gente falar dos bodes, que eram 2, né? Isso. Tinha mais de um bode, né? Deixa eu voltar na sua fala e falar algo muito interessante, né? Que o nosso amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, e quem nos assiste pelo YouTube, deve estar bem atento, que é uma verdade muito bela do Evangelho. Exato. Há um verso na Bíblia que diz assim, que quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa. E Ele se compromete a lançar nossos pecados no fundo do mar e dele jamais se lembrar. Exato. Deus promete isso. Mas quando é que isso de fato vai acontecer? Aqui no santuário nós temos uma lição que nos ajuda a entender melhor isso. Veja, eu sou o pecador. Eu fui até o santuário, levei o animal que a lei especificava. Sacrifiquei o animal. O sacerdote levou o sangue para o santuário. Então o pecado saiu de mim, do pecador, foi para o animal e via sangue para o santuário. Eu estou perdoado. Exato. Eu volto para casa. Eu estou perdoado, mas esse perdão, ele é, entre aspas, ainda um perdão condicional. Exatamente. Não é isso? Isso mesmo. Porque o registro do meu pecado, ele está lá no santuário. Exato. Então, ele ainda existe. Eu fui perdoado, mas ele está lá. Então, esse registro, ele tem que ser apagado. Exato. Então, ele era apagado no dia da expiação. Isso mesmo. E nós vamos entender que esse dia da expiação apontava para um dia de juízo. Só que lá no dia da expiação, havia uma condição para esse pecado ser apagado. Todo Israel deveria estar em contrição. Porque se houvesse ali em Israel alguém que não estivesse em contrição, que não respeitasse a reverência desse dia, a lei era clara, né? Sim. Ele deveria ser morto, Exato. exterminado do povo. Exato. Então veja, ele foi perdoado lá atrás, mas se ele não estava no dia da expiação atento, contrito, reverente, ele pagava pelo pecado. Claro. Era como se ele não tivesse aceito aquele sacrifício que foi oferecido a ele. Né? Então é como se ele rejeitasse aquele sacrifício. Por isso que era um dia muito esperado. Porque era o dia em que ele entendia, então, que todos os seus pecados estavam perdoados. Concretamente. E por isso era uma festa, né? E por isso era uma festa. Começava uma festa. Exatamente. E trazendo para os nossos dias hoje, é a mesma coisa, né? Então, hoje, quando a gente peca, a gente confessa ao nosso sacerdote, que é Jesus, e nós somos perdoados. Mas esse perdão diário que eu experimento, ele ainda cairá num juízo, que a gente vai descobrir nessa profecia que ele começou
E a gente vai chegar nessa data em que ele começou. Mas quando esse juízo passar o meu nome, ele finalmente vai condenar ou absolver. Exatamente. E aquele a quem ele condenar, mesmo os pecados que foram perdoados no passado, serão mais uma vez lançados sobre o pecador. Exato. E é por isso que o ímpio vai ser destruído. Porque não houve cobertura para aqueles pecados. Então é bonito ver como que a tipologia do santuário, ela permanece hoje na dinâmica da salvação. Sim. E um sentido bem assim ilustrativo, né? Como diz em Hebreus, uma figura daquilo que é o verdadeiro, né? Uhum. Então é algo assim incrível, assim, pastor Arilton e ouvintes, que de ver como Deus, ele é tão didático, tão pedagógico a ensinar os seus filhos, e a preocupação de Deus de mostrar realmente o quanto ele está interessado na salvação do ser humano. Né? Então, por exemplo, hoje para nós entendemos facilmente. Jesus morreu há quase 2000 anos atrás, né? Mas imagina aqueles que viveram antes do sacrifício de Jesus. Como que eles entenderiam todo o plano da redenção? Então, de maneira muito lúdica, muito figurativa, então eles podiam observar e ver, e quando o animal era sacrificado, então eles tinham ali, enquanto o animal agonizava, né? A gente fica imaginando essa cena, que não é uma cena bonita de memorizar, mas ele pensa, poxa, mas esse animal não tem culpa nenhuma, nada ele fez, e é por meu pecado que ele faz isso. Aí o sacerdote então assumia esse papel, levava então para o santuário, e agora o santuário registrava isso, e uma vez por ano esse pecado seria exterminado por completo. Não é? E ele então podia dizer assim, eu estou então perdoado completamente e posso ter uma nova vida completa, né? Então é realmente assim algo extraordinário. Pastor, esse carneiro e esse bode, eles faziam parte do dia da expiação, mas eles também representam alguns impérios, né? Sim. Nós vimos semana passada, no capítulo 7, né, que aqueles animais representavam os impérios. Você disse já que o capítulo 8 está dando uma ampliada no capítulo 7. Exato. E aí, o que esses animais representam, então? Então, nós temos aí a primeira uma visão que Daniel está tendo, né? A gente entende aqui, se nós abrirmos a Bíblia aí, em Daniel capítulo 8, no verso 13, no verso 4, nós encontramos a seguinte descrição de Daniel. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Então é o primeiro animal que aparece, o carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Interessante, eram 2 chifres, um era mais alto que o outro. Então nós temos aqui 2 reinos em paralelo. Lembrando da estátua de Nabucodonosor, que nós temos lá um reino que sobrepuja, né, que vence Babilônia, nós temos ali também a representação deste reino que vem logo após Babilônia, que são os medos e os persas, que tem ali na representação da estátua os 2 braços. Agora aqui nós temos a representação novamente dos medos e dos persas, agora representando os chifres. 2 chifres. 2 chifres, com Dario e Ciro como reis desses impérios. Aí você que está nos ouvindo, nos assistindo, mas de onde o pastor tirou essa interpretação, né? Bom, é porque a gente só continuou lendo o capítulo. Se você chegar aqui no capítulo 8, nos versos 20 e 21, o anjo vem para explicar, e esse anjo, ele é Gabriel, né? O verso 16 diz que ele é Gabriel. E no verso 20 ele diz assim, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. No verso 21, mas o bode peludo quem é? O rei da Grécia. O rei da Grécia. Veja como a profecia é clara. Aqui o anjo Gabriel está dizendo para Daniel o cumprimento dos símbolos proféticos. Isso é para você entender que tudo está patente diante daquele que estuda, né? Que busca compreender. Agora, o bode peludo que é a Grécia vence o carneiro que é a Medo-Pérsia. Mas aí no clímax desse poder, um chifre é arrancado. Lá você falou de 2 chifres como Dario e Ciro, né? Sim. E esse chifre agora desse bode? Que chifre é esse? Então, nós vemos aí que um chifre é arrancado, mas o poder ali continua firme e forte, né? Então nós temos ali agora, lembrando até da estátua novamente, né? Você vê que Daniel ele tem
paralelos muito incríveis, assim, né? Você vai tendo realmente uma ampliação. Então, você tem o capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que vai dando esta ampliação da visão e cada vez mais detalhes. Nós temos aqui, então, a representação do reino de Roma, que vai, então, surgir aí como um grande império logo depois da Grécia, assim como também na estátua de Nabucodonosor, né? E agora com força, com poder dominante, né? Isso é bastante interessante também. A gente também viu que Roma depois foi minada por 10 tribos bárbaras, representado no capítulo 2 pelos 10 dedos dos pés, no capítulo 7 pelos 10 chifres, né, do quarto animal. E agora, quando as tribos bárbaras tomam conta de Roma, nós vimos semana passada que surgiu um chifre pequeno, né? Exato. Que se levantou, arrancou 3 pontas. Nós vimos isso semana passada, né? Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogotos, e identificamos esse chifre pequeno como sendo Roma em sua fase pagã e papal. Agora, esse chifre pequeno começaria a atacar o santuário, atacar o povo de Deus, atacar a lei, e aí nós chegamos ao cerne do capítulo 8. Quando os seres celestiais contemplam a ação do chifre pequeno, eles se perguntam, né? Mas olha, esse chifre pequeno atacando Deus, atacando o santuário, atacando os santos do Altíssimo. E aí chegamos aos versos 13 e 14 do capítulo 8. Sim. Quando um santo, então, pergunta para o outro, né? Depois, Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão da qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E aí no verso 14 vem a resposta de um ser celestial. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pastor, o que significa essa expressão, né? Tardes e manhãs, ou até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Muito interessante, né? Parece que está fora até do contexto, né? Porque o anjo chega e parece que ele leva para outra situação, né? Outro pensamento. Estamos falando de reino e tal, daqui a pouco ele vem com uma data. Né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Para nós parece meio estranho essas palavras, mas para o povo de Israel não. Eles lembraram do sacrifício, lembraram dessa situação do santuário, e eles compreenderam de que esse poder teria toda essa eminência até o final das 2.300 tardes e manhãs. Então, quando terminasse então as 2.300 tardes e manhãs, então o santuário seria purificado, ou seja, então o povo de Deus poderia ser então libertado desta hegemonia, né? E isso seria importantíssimo para todos eles. Se nós lermos aqui, ó, Daniel, como você bem leu aí já, verso 13 aí vai dizer, né? Aqui o verso 13. Depois ouvi disso e falava, e disse, ouvindo outro santo que falava, até quando durará? Você vê que a preocupação de Daniel, até quando vai durar essa perseguição? Até quando os santos vão sofrer? Até 2.300 tardes e manhãs. Vem trazendo a ele tranquilidade. Agora, o que significa as 2.300 tardes e manhãs, pastor? Interessante que essa expressão tardes e manhãs, ela não está por acaso aqui em Daniel, né? Exatamente. Ela é tomada do Gênesis. E quando você vai para o capítulo 1, você vai encontrar essa expressão repetidas vezes. Lá Moisés escreveu, né? Quando Deus cria todas as coisas, a expressão era houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então a gente tem que entender que para a Bíblia, o dia começa com a parte escura e depois a parte clara. Daí a expressão tarde. Então, para nós hoje é convencionado que o dia começa ao pôr do sol, né? Exatamente. Ou desculpa, meia-noite, né? O convenção popular. Hoje, né? Meia-noite. Mas na Bíblia é ao pôr do sol. Até para os animais, né? Você pode observar os animaizinhos aí, quem tem uma galinha em casa aí, um sítiozinho, pode ver que vai dando o pôr do sol, o que os animais fazem? Todo mundo caçando. Vai pro seu Então lugarzinho. ali está terminando um dia e começando o outro. Então, essa expressão tarde e manhã, ela se refere a 12 horas escuras e 12 horas claras. Exato. Mas a gente aprende em interpretação profética que cada dia profético representa um ano literal. Exatamente. A gente extrai isso de Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7.
Então, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias. Exato. Mas como estamos falando de um período profético, cada dia representa um ano, então estamos falando de 2.300 anos. Ou seja, quando se passassem 2.300 anos, algo aconteceria, o santuário seria purificado. E essa expressão, a purificação do santuário, tem a ver então com a atitude em relação ao chifre pequeno. Sim. Que está atacando os santos do Altíssimo, né? Exatamente. E é interessante, pastor, que Daniel fica curioso, ele fica, puxa, eu preciso saber quando que é isso, o que é isso, 2.300 tardes e manhãs, quando isso que vai, o que significa, né? E o anjo vai dar uma explicação para ele, talvez não tão satisfatória como ele queria. Veja que está aí no verso 16 a 19, lá fala assim, ó, olha, vai imaginando a cabeça de Daniel, né? Então diz assim, ó, ouvi uma voz de homem que entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. Então ele diz, por favor, me fala da visão, me explica então a respeito dessas 2.300 tardes e manhãs. E aí ele vai falar aqui no verso 18, ó, falava ele comigo quando caí em sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então a visão, ela é diretamente, essas 2.300 tardes e manhãs, além de representar toda essa questão do dia da expiação, também tem uma ligação direta ao que há de acontecer no tempo do fim. Há uma ligação ali, né? Ok. Bom, pegando então a tipologia do santuário, onde o dia da expiação era um dia de juízo para Israel, porque o pecado perdoado estava condicionado a essa purificação. Nós temos que entender então que o juízo um dia também chegaria para nós, né? Exatamente. Até porque falou-se em 2.300 anos no futuro e nós chegamos à era moderna, onde não existe mais um santuário, não tem mais Daniel. Então, certamente os seres celestiais estavam conversando sobre aquilo que aconteceria em nossos dias. Exato. A purificação do santuário em Israel, ela é tipológica de um juízo que ora está acontecendo. Então, o juízo divino, ele se estabelece não apenas para purificar o registro do pecado que foi levado para o santuário, porque assim como o pecado de Israel era registrado no santuário terrestre, o nosso pecado é registrado no santuário celestial. Exatamente. Como o santuário na terra precisava de uma purificação, o céu também precisa, não porque tenha pecado lá, mas porque tem lá registro de pecado. E esse registro tem que ser apagado. E ele é apagado diante de um juízo, porque Deus escolheu assim, para ficar claro para todas as nações, para todos os seres que Deus criou, que ele é justo. Então a profecia aponta para um juízo que vai apagar os registros de pecado, mas também terá uma atitude com relação ao chifre pequeno, que até então perseguia, atacava Deus, atacava a lei. Então é um dia especial. Pastor, o senhor tocou no assunto de um registro que é feito no céu, né? Do santuário que existe lá. Talvez seja interessante, os nossos ouvintes estão pensando, mas no céu também tem um santuário, né? Então se nós formos em Êxodo, capítulo 25, no verso 8, nós vamos ver quando que o santuário foi instituído aqui na terra, né? Com Moisés. Aí diz assim, Deus falando com Moisés, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E aí no verso 9 fala assim, ó, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo no tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo fareis. Ou seja, o que Moisés construiu aqui na terra foi um modelo que Deus lhe mostrou existente no céu. Então veja que existe um santuário celestial, né, que foi copiado por Moisés aqui na terra. Então esse modelo de santuário, ele também existe no céu. E, né, assim como você disse, né, aquilo que é registrado, que foi registrado aqui nesse santuário, da mesma maneira, da mesma forma também era registrado no céu. Por isso, então, nós sonhamos, assim como Israel, de chegar então esse momento onde esses registros serão totalmente eliminados. Né, e purificados. E para corroborar a sua fala, eu também queria ler Apocalipse 11:19, né? Onde João diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu,
e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Olha aí. Então veja, o Apocalipse 11:19 é claro em dizer que há um santuário no céu. E assim como o santuário da terra uma vez por ano tinha que ser purificado, o santuário celestial também passaria por uma purificação. Quando? No final desse período profético que o anjo dá a Daniel de 2.300 tardes e manhãs. Bom, vamos então a esse período profético, Vamos. Como é que a gente pode computar esse período na história? Bom, 2.300 tardes e manhãs, como você bem disse, seriam 2.300 dias, então, como nós encontramos, né, ali em Gênesis, né? Tarde, manhã, cada dia foi sendo formado dessa maneira. E profeticamente entendemos que 2.300 anos começa, quer dizer, 2.300 dias, então, profeticamente se torna 2.300 anos, como cada dia igual a um ano. Agora, quando começa exatamente esse decreto, né? Vamos dizer assim, quando começa realmente essa profecia, eu estou respondendo as coisas aqui, como realmente inicia essa profecia, ela se inicia com um decreto, que Daniel então teve esta informação, desta visão, lá no capítulo 9. Agora vamos para o 9 então, já agora, né? Muito bom. Então lá no capítulo 9, aí no verso 24, né? Nós temos então aí dizendo assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Olha aqui, ó. E para expiar, olha a ideia da expiação, a iniquidade, e para trazer justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Então aqui está falando claramente do dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para poder então fazer a expiação dos pecados de todo o povo de Israel. Quanto tempo seria isso? 70 semanas, né? Essa palavra aqui, ó, 70 semanas estão determinadas, na verdade ela poderia ser melhor traduzida se fosse as 70 semanas estão retiradas de uma profecia que é maior, que no caso seria as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, que se inicia então a partir deste momento aqui que nós encontramos no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até quando? Aí diz, até ungido a um príncipe, 70 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, pastor Arilton e ouvintes queridos, no verso 25 nós encontramos então o início deste período profético. Então quando que ele inicia? A partir da ordem da restauração e edificação da cidade de Jerusalém. Muito bem, então aí a gente já tem um marco histórico para começarmos a computar esse tempo profético. Saída da ordem para restaurar e edificar. Se você estiver aí nos acompanhando, tiver uma Bíblia em suas mãos, eu queria convidar você para ir lá para o livro de Esdras agora. Porque o livro de Esdras é o livro que vai registrar esses decretos desses reis persas envolvendo o povo de Deus. Só fazendo uma breve retrospectiva, você tinha Babilônia no poder, enquanto Daniel estava cativo aí, mas Daniel vai testemunhar a queda de Babilônia, que nós vimos aqui no capítulo 5, né? Exatamente. E a gente estudou aqui que essa queda do capítulo 5, ela se deu no ano 539. E o grande nome da vitória sobre os babilônicos foi Ciro. Então, quando Ciro chega no trono, ele vai emitir, então, um primeiro decreto relacionado ao povo de Deus. E por que ele emite esse decreto? Porque Daniel convenceu ele de que ele era um homem da profecia. Daniel mostrou para ele o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, e ele compreendeu de que ele havia sido citado por Deus na profecia nominalmente. Antes de nascer. Antes de nascer, pelo menos um século e meio antes de nascer. Então, Ciro, impressionado com isto, ele vai então promulgar um decreto que aparece aqui em Esdras capítulo 1. Então você tem aqui Esdras capítulo 1, o decreto de Ciro. Deixa eu chegar aqui na minha Bíblia. Então você pode olhar aqui, ó. No Esdras 1, verso 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias
Jeremias 25, né? Versos 11 e 12. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual ele fez passar um pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha aí, o Senhor me deu a vitória sobre todos os reinos, me entregou Babilônia e me deu a responsabilidade de edificar o templo que Nabucodonosor destruiu. Eu fico impressionado com essas coisas da Bíblia, né? E tem gente que ainda fala assim, eu não creio na Bíblia, né? As profecias de Daniel são tão... são tão assim claras e tão assim detalhadas que alguns acreditam que Daniel foi escrito até inclusive depois, posterior, né? Posterior, porque ele tinha visto tudo acontecer primeiro e depois escreveu, né? Aí então no capítulo 1 você tem o decreto de Ciro, no capítulo 2 você tem a lista dessa primeira leva de escravos judeus que voltam para Jerusalém. Nem todos voltaram, a grande maioria ficou. A história foi passando e nós chegamos ao capítulo 6. No capítulo 6 de Esdras, você vai encontrar um outro rei da Pérsia, chamado Dario. Não confunda esse Dario aqui com o Dario tio de Ciro, né? Que são personalidades diferentes. Esse aqui é Dario I. E esse Dario vai emitir um segundo decreto. Mas por que se fez necessário um segundo decreto? Porque algumas pessoas acusaram que os judeus estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém de forma ilegal. Apelaram para a Pérsia. E então Dario foi ver nos anais, né, nos registros reais e de fato encontrou o decreto de Ciro. Sim. E disse não, o que eles estão fazendo tem autorização do nosso império. E ele então vai aqui promulgar um outro decreto que é de confirmação. Exato. E ainda vai haver uma ajuda financeira, né, para que as obras adiantassem. A gente vai ver que os decretos estão se acumulando, né? Se acumulando. É um seguindo do outro. Aí chegamos ao capítulo 7, onde tem um outro rei no trono. Agora é Artaxerxes. E esse rei, mais uma vez, vai promulgar um terceiro decreto envolvendo a reconstrução civil de Jerusalém e também do templo. Mas tem um versinho que para nós ele é chave. É Esdras 6, verso 14. Esse texto nos ajuda a entender uma grande verdade dessa profecia. Esdras 6, 14 diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato. Agora preste atenção, quem é que mandou edificar a casa e a cidade? Segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Então você tem na Bíblia um único verso onde diz que os 3 decretos estão ali. Exatamente. Isso dá a ideia de que os decretos foram se acumulando. Exatamente. Então, um confirmando o outro. Confirmando o outro. Então, qual é o decreto que eu tenho que pegar para ser o pontapé inicial da profecia? O último decreto. Tem que ser o último. Justamente por esse elemento condicional ou um elemento não seria completador, não existe a palavra, né? É que vem cumulativo. Né? Cumulativo. Complementando, né? Um Exatamente. vem complementando e criando um vínculo com o outro, né? Até chegar ao último. E esse decreto, nós temos a data dele, né? Temos aí documentos que mostram que ele foi promulgado e entrou em vigência em 457 a.C., exatamente nesse ano, 457. Então, veja, Babilônia caiu em 539 e você vai ter, então, vários anos, né, se passaram até que o último decreto acontecesse, 457 a.C. Esse é o período inicial da profecia. Agora, se nós viajarmos 2.300 anos a partir desse ano, aonde a gente vai cair, pastor Robson? Se a gente viajar os 2.300 anos a partir de 457, nós vamos chegar ali no ano 1810, não é isso? 44, né? 1844, exatamente. Porque você tem as 70 semanas que, se você tirar os 2.300
das 70 semanas você vai chegar a 1810, mas você precisa chegar a 2300, né? Ok. Que é o da profecia. Então você vai chegar então ao ano de 1844. Alguém pode estar perguntando, pastor, e essa profecia de 70 semanas? O que é isso? Bom, nós vamos afunilar mais na semana que vem. Semana que vem nós vamos estudar com detalhes a profecia das 70 semanas que envolve Daniel e o seu povo. Mas hoje nós vamos nos concentrar, então, no início e no fim dessa profecia. 457, decreto de Artaxerxes. Viajamos 2.300 anos, chegamos a 1844. Então, em 1844, algo deveria acontecer. Bom, lá por volta do ano 1830, começou já um grande movimento, especialmente nos Estados Unidos. Sim. Em 1833, você vai se lembrar, houve aquela famosa chuva de estrelas, Sim, né? 1833. Queda das estrelas. Então, assim, o mundo entrou num rebuliço, porque parecia o fim do mundo. E as pessoas se voltaram para a Bíblia em busca de respostas, né? E entre esses que se voltaram para a Bíblia, havia um fazendeiro, membro da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller. E Guilherme Miller foi um grande estudioso da Bíblia, né? Eu tive a alegria de um dia pegar na minha mão a Bíblia que esse homem usou. Ela é um patrimônio, né? É um patrimônio da Igreja Adventista. Guardado ali, né? Está lá no Museu da Andrews, em Michigan. Então, esse homem, estudioso da Bíblia, estudando as profecias que nós hoje estamos estudando, chegou à conclusão de que Jesus voltaria por volta de 43 ou 44. Exatamente. 1843 ou 44. Ele não chegou a um ponto específico, mas ele disse, vai ser por aí. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque Miller achava que a purificação do santuário era a purificação da terra. Exatamente. Ele falou, é a volta de Jesus. E com todos os acontecimentos que estavam tendo naquele período, naqueles anos, e essa, vamos dizer assim, esse juntamento, né, de situações e a volta para a Bíblia das pessoas, ele falou assim, não, alguma coisa está acontecendo. Uhum. E ele foi, que nem você disse, uma dessas pessoas começou a estudar. E ele falou assim, não, purificação do santuário é a terra. A terra vai ser purificada. Então, falou, se a terra é purificada, é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Aí, então, começou essa boa notícia, né? Porque a volta de Jesus é uma boa notícia, né? E eles anunciaram, não, Jesus vai voltar. À medida que o tempo foi se aproximando, a pressão sobre Miller foi crescendo, né? Sim. Miller, mas aí, 43, 44, e ele não sabia. Ele dizia, olha, vai ser entre março e abril de 43 e março e abril de 44. Deve ser por aí. Só que chegou março e abril de 43, março e abril de 44 e nada aconteceu. Exato. Então houve ali um primeiro desapontamento. E as pessoas se perguntaram, o que está acontecendo? O movimento millerita sofreu uma reviravolta no finalzinho do mês de julho de 44. Uhum. Quando havia vários milleritas reunidos no acampal, na cidade de Exeter, nos Estados Unidos. Eu até fui lá no ano passado visitar essa cidade. Em Exeter, eles realizaram um acampal e eles estavam ali estudando a Bíblia, até que apareceu um homem chamado Samuel Snow e vai dizer assim, olha, eu tenho uma novidade para vocês. Fiz umas contas aqui. Eu fiz umas contas, né? E qual foi o elemento novo que Snow trouxe? Uma coisa que aos nossos olhos parecia bem lógica, né? Nós estávamos esperando Jesus voltar em março e abril. Uhum. Mas lembre-se, Jesus volta na purificação do santuário. E o calendário era judaico. E o calendário judaico dizia que a purificação do santuário não era nas festas da primavera. Exato. Era nas festas do outono. Então nós não podemos esperar a volta de Jesus para a primavera. Nós temos que esperar para o outono, quando aconteciam as festas da purificação. Então Jesus não volta em março e abril. Jesus volta em setembro ou outubro. E eles estavam no final de julho. Uhum. E ele diz assim, então Jesus Cristo volta em setembro ou outubro no dia da expiação, no calendário judaico. E eu já fiz as contas. Exatamente. O 10º dia do 7º mês do calendário judaico vai cair nesse ano em que nós estamos, 1844, no dia 22 de outubro. do mês de outubro. Agora imagina você dar uma notícia dessa no final de julho, ou seja, vai passar agosto, setembro e outubro. E Jesus volta. Então eles estavam ali há poucos meses da volta do Senhor. E imagina, era uma campal, né, pastor? Então estava todo mundo ali naquele clima já espiritual, e aí chega uma notícia dessa,
A alegria foi tremenda. Se fosse nos dias de hoje, eu acredito que a arena ou o local ali onde as pessoas estavam sentadas ouvindo esta notícia vibraria. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós não estávamos errados. Não estávamos errados, né? E tal, tudo mais. Então, voltou-se aquele fervor de novo, como nunca antes, né? Um historiador, né, um estudioso da história da igreja do Adventismo, ele diz que aquela mensagem foi como fogo na palha seca. Olha só. Se espalhou de forma extraordinária. E Guilherme Miller, quando ficou sabendo dos cálculos de Samuel Snow, concordou com ele. Disse, não, os cálculos do irmão Snow estão corretos. É isso mesmo. Então Jesus volta no dia terça-feira, 22 de outubro de 1844. Agora imagina você o que eles fizeram, né? Esse povo vendeu tudo que eles possuíam, tudo que eles tinham para dar a notícia de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. Era tudo que eles esperavam. Para que agora eles guardariam as suas posses, seus recursos, sabendo que tudo isso ficaria aqui? Menos de 90 dias vamos para o céu. Né? Então eles se voltaram para pregar isso. E milhares de pessoas aceitaram e entenderam e compreenderam os ensinos que eles tinham, que eles estavam falando, né? E sabe que a gente às vezes acha que esse movimento millerita ele foi restrito aos Estados Unidos, né? Mas não, foi um movimento espiritual tão grande que alcançou vários países do mundo. Inclusive, se você perguntar aos crentes da fé Bahá'í, qual é a data mais importante do calendário? Eles vão dizer 22 de outubro de 1844. Olha aí. Até para eles essa data é importante, porque houve um grande movimento na realidade. Então, mas aí, pastor Robson, chegou o dia 22 de outubro, terça-feira, e o que aconteceu? Amigo, eles subiram num monte e ficaram aguardando a vinda de Jesus. Então cantaram, louvaram, o tempo veio chegando e eles estavam ali vibrando, né? Cantando com filhos, família. Esse monte ele é conhecido hoje como Monte da Ascensão ali, né? E aí estavam lá e tal, aquela coisa toda e tal. E de repente dá ali, falta 1 minuto. Eu imagino que a contagem regressiva começou. Daqui a pouco um silêncio, faltando uns 10 segundos, e aí o céu, da maneira que estava, ficou. Permaneceu. E aí então eles sofreram uma segunda e dessa vez o grande desapontamento, de onde então nada aconteceu. Jesus não voltou. Olha aí. E a prova disso é que nós estamos aqui hoje. Ainda hoje, depois de 170 anos. Né? Um grande desapontamento veio. Mas isso tinha relação também com uma outra profecia, né? É verdade. Com outra profecia que nós encontramos em Apocalipse capítulo 10, né? Então, quando a gente vai para Apocalipse 10, você tem ali um anjo que ordena João, né? Vai na mão do outro anjo e pega um livrinho, toma-o, devora-o. Ele vai ser doce na boca e amargo no estômago. João toma o livrinho da mão do anjo, que é o próprio Jesus Cristo, né, que está com o livrinho na mão, e quando ele come, na boca é doce e no estômago é amargo. E a gente entende esse grande desapontamento millerita como o cumprimento dessa profecia. O doce na boca foi a notícia maravilhosa que Jesus voltaria e a data estava marcada. O amargo no estômago foi a realidade de que ele não voltou. Exatamente. Então, nada surpreende a Deus, né? Já estava profetizado esse grande desapontamento. Exato. Aí eles começaram a se perguntar, o que aconteceu? Aonde nós erramos em nossos cálculos? E Deus, em sua infinita misericórdia, vai iluminar a mente de um outro homem, no dia seguinte, na quarta, 23 de outubro, chamado Irã Edson, para que ele então pudesse ajudar esse povo decepcionado a entender o que havia acontecido. E qual foi a luz que Irã Edson trouxe para você? Ele então teve uma luz, um insight, falou assim, a Bíblia não está errada. Se alguma coisa está errada, somos nós que estamos errados. Imagine, foi um fato que marcou, né? Vamos dizer assim, até que traumatizou até algumas pessoas. E isso não saiu do pensamento deles. E Deus realmente iluminou Irã Edson, mostrando a eles que Jesus, na verdade, ele não viria à Terra, mas que iniciaria naquele momento, naquele período, naquela data, o início do que nós chamamos do tempo do fim, onde então iniciaria o tempo da expiação. Olha aí. Então, onde Jesus agora, ele passa a exercer o trabalho do sumo sacerdote do santuário.
Aí chegamos então ao dia da expiação de Israel, né? Exatamente. Quando entra em cena o sumo sacerdote. E agora tudo faz sentido, né? Então olha a beleza do evangelho tipificada pelo santuário. Quando Cristo morre no Calvário, ele está cumprindo a tipologia de todos os animais que morriam no santuário para perdão do povo de Israel. Quando Cristo sobe aos céus, depois da sua ressurreição, ele fica 40 dias, depois ele é assunto aos céus definitivamente. No céu, ele começa uma obra de mediação. Então ele é o nosso sacerdote. Ele está atuando no primeiro compartimento. Exato. Agora, 22 de outubro chega, o dia da expiação chega, Jesus então tem que transpor o segundo véu e começar o seu ministério como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele começa o juízo. Exatamente. Por isso que nós encontramos aquele verso onde ele falou assim, que ele é o nosso advogado e justo juiz. Justo juiz. Então hoje Cristo acumula as funções de advogado e juiz, porque ainda há perdão, né? Sim. Ainda há mediação. Ainda. Mas o juízo já começou. Quando? 22 de outubro de 1844. Então, quando Cristo voltar, e aí eles entenderam então que eles haviam acertado a data, né? Sim. Mas eles erraram o evento. O evento. O evento não era a volta de Jesus. Exatamente. A purificação do santuário não era a purificação da terra. Exatamente. Era de fato uma obra de Cristo no santuário celestial. E então, nesse dia, começou Jesus a executar juízo. Cena esta que já estava predita, né? Aqui em Daniel, no capítulo 7. Sim. E eu queria até ler com vocês esse texto, porque ele é muito especial. Daniel, capítulo 7, falava dos 4 animais que tem a ver com os impérios. E aí, quando nós chegamos ao versículo... Deixa eu ver se é o verso 11, né? Eu estava olhando... Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Agora olha para o verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então aqui nós temos uma cena judicial. Um tribunal se assenta, os livros são abertos e agora é trazido à presença do Pai, o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo. O Pai nessa cena é o ancião de dias e Cristo é o Filho do Homem que é levado à presença do Pai. O tribunal se assenta e começou o juízo. Esta cena que você está vendo aqui, em Daniel 7, 10 e 13, ela teve lugar no dia 22 de outubro de 1844. Aí começou o juízo. Então, o que acontece? Nós hoje estamos em pleno juízo. Exatamente. Então, nós estamos justamente agora no juízo que nós podemos chamar de investigativo. E por que recebeu esse nome? Porque está sendo investigado nesse momento os livros, os registros que estão no santuário. Olha só que bonito. Né? Para então Cristo chegar à sentença daqueles que serão perdoados, né, para sempre e assim são salvos, serão julgados. Né? Olha que interessante, né? Então tudo que acontecia lá em Israel se cumpre perfeitamente no ministério de Jesus Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. Agora, pastor Robson, nós devemos temer esse juízo? O que você me diz sobre o assunto? Não, de maneira nenhuma, pastor. Nós vemos aqui que a centralidade do livro de Daniel está em Jesus, desde o começo. Né? Desde os primeiros capítulos ali, nós temos vendo que Jesus está no centro do livro. É ele que está lá na cova, é ele que está protegendo os amigos, é ele que está na fornalha ardente, é ele que é agora o juiz, é ele que inicia o trabalho de sumo sacerdote. E assim, se ele é o nosso juiz, é o nosso advogado, a pergunta é, para que temer? Não há o que temer. Nós temos que apenas nos preparar, estudando a palavra de Deus, buscando esse Jesus, nosso Senhor, para que então possamos nos encontrar então preparados e prontos para que no dia que passar o nosso registro, a gente possa se encontrar entre os salvos, confessando os nossos pecados, entregando nossa vida a Jesus. Que bênção, né? E a beleza do Evangelho é saber que nesse juízo,
de fato não serão as nossas obras que serão levadas em conta, mas as obras dele. Porque quando nós aceitamos a Cristo, ele nos cobre com o seu manto puro de justiça. A nossa vida de pecados é substituída pelas vestes brancas da justiça dele. E se um dia eu e você estivermos nos céus, não será por nossa obra, será por obra exclusiva daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O Apocalipse vai usar muito a expressão, nós fomos lavados pelo seu sangue. Lavados, né? Pelo sangue do Cordeiro. Então isso é algo realmente assim maravilhoso, né? De vermos como nós temos toda essa ampliação, né, pastor? Você vê, nós fomos no capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, capítulo 8 de Daniel, capítulo 9 de Daniel, pegamos o Apocalipse ali para chegarmos então na conclusão de que em breve estaremos salvos em Jesus Cristo, né? Amém. Louvado seja Deus, viu? Obrigado você que nos acompanhou aqui na Rádio Novo Tempo de Floripa, nos acompanhou pelo YouTube. Nós estamos aqui finalizando o nosso programa. Pastor Rob, suas palavras finais então, depois desse belo tema, e a gente vai dar uma aprofundada depois em parte dessa profecia na semana que vem, né? Sim, hoje a gente deu só aquela pincelada assim, né? Uma visão geral, mas logo logo você vai ter todos os detalhes, né? Ainda mais desse maravilhoso livro de Daniel. Pastor, eu queria ficar com esta mensagem final que você me perguntou. Não, por que devemos temer? Não, existe na Bíblia quase que 365 mensagens ou promessas de Deus falando assim, ó, não temas. Para cada dia do ano, Jesus parece que nos dá assim uma promessa e aquele afago, aquele abraço assim, não temas, filho. O que nós devemos desejar é a volta de Cristo. E se nós amamos a Deus de todo o coração, então não há nada que nos impeça de servi-lo e de se preparar. Porque o amor rompe todas as barreiras. Se há alguma dificuldade, se há alguma luta, se há alguma situação, algum pecado a vencer, saiba que Deus há de nos dar toda a força necessária para que possamos então confessar os nossos pecados, nos arrepender de nossos pecados e nos encontrarmos no dia então onde o nosso livro for passado aprovado diante de Deus e assim purificado para estarmos um dia para sempre com o Senhor. Que Amém. Deus abençoe a cada um de Amém. Nós. Muito obrigado a você que nos acompanhou no nosso interativo de hoje e lembra o convite que eu tenho para você. Agora são quase 4 horas da tarde. Daqui mais 2 horas, nós estaremos na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. A nossa igreja fica aqui ao lado da Renault Nissan, na Beira-Mar, São José. Coloque a Igreja Adventista da Beira-Mar, São José, e o seu Waze, o seu Google Maps vai apontar para lá. Nós vamos ter uma vigília muito especial. Será uma vigília solidária em favor das famílias afetadas pelas tragédias do Rio Grande do Sul. Venha para a igreja. Patrícia Romania vai estar com a gente louvando a Deus. O coral Vivar da Igreja Central de Florianópolis e outras participações musicais. Será uma vigília de oração e de intercessão pelo povo do Rio Grande do Sul. E você é o nosso convidado. E amanhã à noite, 8 da noite, lá na Igreja Adventista Central de Tubarão, eu te espero para nós aprofundarmos esse tema. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Vamos então encerrar nosso programa com oração? Vamos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que tivemos nesta hora de estudar a Tua Palavra. Amém. Que o Teu bom e Santo Espírito cuide de todos nós e que Jesus seja o nosso advogado, Amém. Para que nós sejamos absolvidos nesse tribunal e um dia possamos reinar contigo. Amém. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.